Olá, olá, bom Tracy, dia. you already watching what happened with Brotovida? Olá, Henrique, tudo bem? Henrique acompanhando. Acompanha. I know bikinis. Mari, Pacheco, tudo bem? Hoje é feriado, então a galera tá em casa, curtindo descanso. Aproveitando esse dia. Aproveitando o dia de folga. Lígia. Marcelo. Bom dia. Como é que tá o feriado? Tudo bem? Bom dia, Cris. É rápido, né? A pessoa Carla. tá acompanhando. Ontem quantas visualizações deram? Ai, não cheguei a olhar. Mais de 1.000 É. e tanto. Tá bom. Levando a sério acordar antes do sol. Isso aí. Faz diferença. Aliás, pra quem tava aqui, Mariana Lopes, bom dia. pra quem tava aqui em Garopaba, hoje deu um nascer do sol maravilhoso. Bom dia. Parece que Garopaba começa a acordar agora, né? É, o pessoal começa a sair de casa, mas hoje a avenida tá bem tranquila. E tudo, E como é que tudo foi bem? ontem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo Feliz. ótimo, feliz. Já Mais um nadou, dia de já live, mais um dia tomou de café desafio, sem açúcar. terceira live. Como é que tá a questão da reclamação? Estou Tá, me tá, controlando é. bastante, então bem consciente, cada vez mais consciente. E você? Porque eu me peguei reclamando um pouco ontem. É? Reclamando um pouco de algumas situações, né, que acontecem no dia a dia. Aham. Mas aí dar uma paradinha e ver que dá pra mudar a direção aí do pensamento é bom. Aham. Bom lembrar, tem um desafio pra... Mas foi pra rápido? segurar. Foi rápido. Pegou rápido? Foi rápido. O bacana é que você começa a ir atrás das soluções, né? Aham. E não da reclamação. Exatamente. Né? Quando a E gente hoje, pega reclamando, a gente já pensa em algo para melhorar. a questão do desafio também, eu lavonei hoje, né, que é um feriado, né? A questão do levantar com o sol, por exemplo, né? Uma vez que você se propôs a fazer determinada coisa, comprometeu com outras pessoas, né, com toda essa história do Instagram, eu me senti muito bem depois, né, de ter feito tudo que a gente se comprometeu, né? Como, por exemplo, ver o sol, como, por exemplo, tomar o café da manhã. A gente se sente mais motivado Sente quando mais a gente motivado, se compromete é. coletivamente. E pra não chegar só aqui com a e gente. falar, né? É. Falar assim, nossa, olha que legal. Eu né? Pelo fiz, menos eu foi coloquei em prática. Não É. importa se é feriado, não importa se é É. domingo, não importa. Eu tô comprometido com alguma coisa e realmente faz muito bem. É, isso aí. E o feedback das pessoas que estão fazendo, que estão acordando mais cedo e que estão aderindo ao desafio é muito legal. Sim. Porque já, né, em poucos dias já estão sentindo a diferença, dia rendendo mais. Tem pessoas que me falaram, nossa, chega 9 da manhã, eu já fiz tanta coisa, meu dia já rendeu tanto e era o horário que eu estaria acordando. Né? Teve uma paciente que me falou assim, nossa, Gabi, eu não tinha tempo nem de passar o café, eu sempre tomava café solúvel, porque Sim. tomava café solúvel e saía correndo para a faculdade. Hoje eu consigo passar o café, consigo estudar, consigo fazer tanta coisa que quando o sol tá nascendo, agora ela já tá nascendo já tá acordando antes do sol. Então, Mas bem legal. É aquilo, né? Quando a gente chega em casa no final do dia, a gente já tá cansado, né? Sim. Então, se a gente realmente for se recolher, dormir mais cedo, a gente automaticamente vai acordar mais cedo. É. E aí, aquela horinha, meia hora, né, que você acorda mais cedo, você consegue fazer muito mais. Né? E aí a coisa é rápida. Mas vamos falar do tema de hoje, dessa terceira live, Vamos lá. que é a terceira atitude do desafio. Então, quem está participando da primeira vez da live, a gente está fazendo um desafio de 21 dias, que são 7 atitudes para a gente colocar em prática durante esses 21 dias. A gente falou da primeira atitude, que é não reclamar, a segunda atitude, que é tomar o café sem açúcar, e a terceira atitude de hoje, que é ficar 21 dias sem álcool. Isso. Bebida alcoólica, né? Sem bebida alcoólica. Antes da gente falar do tema, né, do tema ficar sem bebida alcoólica durante 21 dias, vamos só dar o feedback de ontem, né, que a gente fez a live falando da questão do açúcar no café.
e surgiram algumas dúvidas, né? Lá nos comentários. Uma delas, se poderia usar outro tipo, um adoçante ou outro tipo de açúcar que não fosse o refinado, mesmo que fosse Demerara. Isso, um adoçante mais natural. A ideia de ficar os 21 dias sem adoçar o café é exatamente para adaptar o paladar a sabores diferentes, ao sabor mais amargo e ao sabor natural do café. Então não faz sentido a gente substituir por qualquer outro tipo de açúcar, porque ele vai continuar gerando o sabor doce, que não é a nossa intenção. A nossa intenção é adaptar o paladar para que a gente possa ter maior facilidade em aceitar outros tipos de sabores. Então a ideia é não usar. Realmente eliminar o açúcar. Eliminar o açúcar, seja qualquer tipo de adoçante, seja um adoçante natural, seja artificial, seja qualquer tipo de adoçante. E uma sugestão que eu dei lá na postagem, que é sugestão do Alex também, é a gente usar algumas especiarias. Então eu gosto muito de usar canela, gosto muito de usar... O cardamomo é muito bom, né? Ótimo, fica bem gostoso. O próprio gengibre, a cúrcuma. Então são especiarias. A canela, o cacau em pó, o cacau puro. O cacau, a canela puxa muito, né, pro doce, né? Isso, o próprio misturar fica gostoso. Gosto muito de usar o leite de coco como opção de leite vegetal e também o leite de amêndoas. Então são sugestões que ajudam a quebrar um pouco o amargo do café até a gente ir se adaptando ao verdadeiro sabor do café, que é amargo. Ó, a Tracy, que está nos acompanhando ali, ela gosta de colocar o cardamomo no café. E é mesmo a mistura aqui que a gente faz no chai também, né? Que vai cardamomo, gengibre, o chá preto. Enfim, tem outras opções também para substituir o café, né? Sim. E o cheiro que fica, né? Sim. O cheiro de manhã. Tu passa um café fresquinho e aí tu coloca lá as especiarias. Nossa, toma conta da casa. Vira aqui um ritual da manhã. Daquilo, é maravilhoso. Tu acorda, tu já tá sinalizando pro teu corpo que o dia tá começando. É sensacional. Eu gosto muito. Que mais que a galera colocou? E a galera falou também com relação... se podia então substituir com relação às dicas. Algumas pessoas falaram assim: eu já faço isso há 2 anos, há 3 anos. É verdade. Já não é um hábito, já não é algo que é difícil para mim. Aí para algumas pessoas eu respondi: ótimo, né? Mas se tem alguma outra bebida que a pessoa acostumou a adoçar, tipo suco, chá, então tira o açúcar dessas bebidas. Então começa a tirar o açúcar de todas as bebidas, inclusive bebidas que já são açucaradas, tipo refrigerante, né? Então o mesmo refrigerante diet que vai ter um adoçante, o adoçante ele ativa o sabor doce e ele fisiologicamente ele tem a mesma reação ativando insulina que o açúcar. Então, tem estudos mostrando os efeitos maléficos em microbiota devido a essa ativação da insulina, mesmo o adoçante. Então, começa a tirar todas as bebidas açucaradas. Para quem já fez, o café já não é difícil, começa a tirar as outras bebidas. Lembrando também. Que é por um tempo, né? Isso, geralmente para gerar adaptação. Sim, é uma adaptação que aí você depois que passar esse tempo, você vai poder reintroduzir, né? O açúcar, por exemplo, só que você vai ver vai quebrar um padrão. Exatamente. Vai quebrar um padrão. A ideia é não a necessidade quebrar vai ser menor a dependência. Lá na frente, né? Exatamente. Agora eu fiz uma enquete aqui também no Brotô e o pessoal também bastante já faz, né? Como o café, a prática de exercício físico, principalmente aqui em Garopaba, né? O pessoal gosta de praticar exercício. O difícil mesmo é a questão do acordar cedo, né? Que fica aí, todos querem muito acordar cedo, mas fica aí com a dificuldade de levantar, por exemplo, às 5 horas da manhã. E aí é o que a gente falou, tem que ver aí o que tá fazendo antes, né? No dia anterior, para não conseguir levantar. No dia cedo, que a gente falar desse tema específico, a gente vai dar sugestões, dicas de como a gente vai falar da nossa experiência, porque nem sempre eu também acordei cedo, nem sempre foi fácil acordar cedo, mas eu fui usando estratégias, fui criando o hábito. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar da terceira atitude, que é ficar sem bebida alcoólica por 21 dias. Você que tá agora gravidíssima, né?
A gravidez aí, ela tem uma, né? Não pode tomar bebida alcoólica de jeito Isso, algum? não existe uma dose mínima recomendada para a gestante. Uns anos atrás ainda se falava assim, uma dose mínima, uma taça de vinho, falava até da cerveja preta, mas hoje os estudos mostram que não existe uma dose mínima recomendada para a gestante. Ele tem o álcool no feto, ele tem uma ativação em dobro do efeito que causa na gestante. Então o feto ele tem um efeito maior do efeito do álcool, tem vários efeitos em redução de antioxidantes, efeito de mutação celular. Então tem bastante estudo mostrando os efeitos negativos do álcool na gestação. Então, para as mamães, é melhor não beber, né? Evitar totalmente qualquer tipo de bebida alcoólica. A minha experiência com álcool, nunca fui uma pessoa que bebeu demais, nunca fui... De tomar todas? Nunca tive essa necessidade, essa dependência do álcool. Diferente que eu falei ontem do açúcar, que já fui mais viciada no açúcar, mas com álcool não. Porém, eu me peguei numa fase da minha vida bebendo por conveniência. Tá. Eu bebia, beber por conveniência ou... existe também o hábito de comer por conveniência. É quando a gente não tá com fome, a gente não tá com vontade, mas tá ali numa roda de amigos, né? A amiga convidou a gente para ir ali fazer um happy hour e a gente acaba bebendo por conveniência ou comendo por conveniência. Então eu me peguei numa fase da minha vida bebendo por conveniência. Então, tipo, eu não tava afim de beber, eu queria acordar cedo no outro dia, eu queria treinar, mas daí acabava que saía para jantar e, vou beber uma taça, ou vou beber uma caipira. E acabava bebendo meio que no automático pela situação, pela... A Carla aqui, ó, já vi muitos médicos falarem que não tem problema. Eu, graças a Deus, não bebi nem na gestação e nem na amamentação. É isso aí, é o caso da Carla. Valeu, Carla, por participar. Isso. Realmente, também já ouvi médicos falar com relação à bebida alcoólica. Eu, particularmente, pessoalmente, ir para as gestantes que eu acompanho, eu não recomendo. Eu prefiro... É uma fase, é um período e que vale a pena não correr nenhum risco. Ô, João! Tudo bem? Tudo bom? Galera descendo para fazer exercício. Na praia. Então, não vale a pena correr o risco. Então, voltando ao assunto do beber por conveniência, eu me vi nessa situação, me vi nesse hábito automático e antes mesmo de eu engravidar, eu resolvi mudar esse padrão. Eu comecei a decidir quando eu queria beber e quando eu não queria. Sim. Então, eu comecei a me treinar nessa questão, eu saía para jantar ou, né, com amigos e falava, não, hoje eu quero beber, hoje eu não quero beber. E aí eu comecei a ver que várias vezes eu não bebia. Bebia água, bebia um suco, pegava outras opções e isso foi muito legal porque eu vi que eu reduzi muito o consumo. Sim. E muitas vezes eu estava consumindo por não... Mas não deixou de participar? Não deixei de participar, não deixei de sair, eu só fiquei mais consciente, sabe? E aí eu levava em consideração o que eu queria fazer no dia seguinte, se eu queria acordar cedo, se eu queria treinar, se eu tinha algo para estudar, porque o álcool ele tem um efeito negativo em todos esses... nosso rendimento, né? Sim. Até para a questão de acordar cedo. Na hora é muito bom, né? Na hora é bom, mas o efeito depois, então eu levava muito em consideração assim, amanhã eu tô um dia de folga, não tem problema beber uma caipira, mas os dias que eu queria acordar 100%, eu evitava beber, não deixava de sair, participava da janta, mas preferia outra bebida. E isso foi legal porque eu já fui me adaptando para o processo de gestação. Então, quando eu engravidei, foi mais fácil eu tirar. E aí, me adaptei super bem. Senti falta agora do vinhozinho, que eu gosto de beber um vinho nos dias de frio. Sim. Mas toma totalmente adaptável. Um chá de camomila, né? Chá, um suquinho de uva, água com gás e limão espremido. Foi algo que eu usei bastante até quando eu tive uns enjoo. Então, assim, super dá para adaptar. A Tracy tá perguntando aqui, ó. A kombucha tem um teor alcoólico baixo, mas é saudável. A gente vai... a gente vende aqui a kombucha, né? Que a gente tá falando quase todos os dias. Ela realmente tem um teor alcoólico, mas a gente pode até perguntar pro Léo, né?
para ver como é que é o processo, porque eu acho que ele tem, mas é muito Sim, baixo. é baixo. Por conta da fermentação. É, né? por conta da fermentação dos probióticos, e ela tem um efeito probiótico muito interessante, Sim. porque ela é fonte de lactobacilos e ajuda na questão da imunidade, na equilíbrio da microbiota intestinal, regular a permeabilidade intestinal. Então é bem interessante o uso da kombucha. E ela ainda coloca aqui, ó, que as bebidas alcoólicas industrializadas que são realmente um problema, né? E com certeza, porque ali não é só o álcool que a gente está falando, Isso. né? Muitas vezes a gente não sabe nem aonde foi produzidas, né? Existem aí bebidas que são contrabandeadas, né? Isso. E aí as pessoas realmente alteram o teor alcoólico, enfim, o próprio produto. E realmente tem que tomar um cuidado extra aí, né? Do que a gente está ingerindo no corpo, né? Porque realmente pode causar problemas, sem contar todos os outros problemas que não só no organismo, mas que a própria bebida pode causar, né? Mas me conta um pouquinho da tua experiência, como é que é a tua relação A minha experiência com a com bebida álcool alcoólica? é séria, porque eu comecei a beber cedo, com o pessoal da escola e tudo mais, e aí na adolescência também, muita festa, né? A minha vida profissional também foi muito ligada sempre à festa, então é festa de casamento, a própria indústria do restaurante, né? Da gastronomia, é muito, a sedução está sempre ali, então é vinho, as celebrações de casamento, enfim, a bebida ela está sempre muito presente, mas realmente a bebida num momento da minha vida começou a atrapalhar muito, né? Então, Em que momento que tu percebeu isso? O momento que para se resolver problemas, teve essa consciência, assim? A própria vida, né, vai te dando alguns recados, né? Mas eu acho que a wake-up call, né, que a gente chama, mais um pouco pela fuga, né? De não resolver os problemas, né? Porque eu vejo que é se anestesiar para esquecer dos problemas, e aí aquilo pode virar uma bola de neve que você não sabe nem aonde vai. Mas vai teve parar, uma né? gota d'água, assim, que tu falou assim, chega... Teve o próprio retorno pro Bom dia. O próprio retorno pro Brasil, né? Onde eu tive que enfrentar tantos problemas, né? E aí teve sim uma fase muito complicada de enfrentar esses problemas. Aí foi a questão de virar o jogo, né? Ou você continua no problema, né? Que se tornou, ou você transforma isso numa grande solução, né? E uma das grandes soluções foi parar de beber, justamente, e encontrar formas, né, de resolver qualquer tipo de problema que a bebida também estava me trazendo. E como que foi lidar com essa decisão, com essa escolha de não beber? Como que tu fez isso na prática, no teu dia a dia? No teu ambiente social? Simplesmente decidir um dia e no outro dia foi... Primeiro, saber que não funciona mais para mim. Então pronto, né? Então eu decidi, né? Não funciona mais para mim, então eu vou parar. Mas eu preciso estar perto para saber que eu não estou sendo controlado pela bebida, né? Então isso também é um enfrentamento. A partir do momento que você decide, que você escolhe não beber, e aí enfrentar isso como uma forma de fazer realmente o que você quer fazer, se torna fácil, né? Então você encara, você vai, você sabe que está disponível a todo momento, mas você tem outros objetivos a atingir, e aquilo não pode atrapalhar. E teve alguma dica, alguma coisa assim que tu usou em ambientes sociais, quando tu saía com os amigos, tu saía em ambientes com a tua família, que tu sentia vontade e tu não queria beber? Teve alguma estratégia que tu usou? Eu vou já beber água, eu vou... Não, você automaticamente vai evitando os ambientes, você automaticamente vai vendo que ótimo. Aquilo não te acaba favorece. que o ciclo também Sim. acaba mudando. Porque vira muito uma repetição, né? Você vê o exemplo da semana, né? O pessoal, muitos desses que fazem o uso contínuo de qualquer tipo, né? Seja a própria maconha, bebida, não sei o quê, não espera a sexta-feira para, né? Para encher a cara, não sei o quê, e aí aproveita o final de semana, enfia o pé na jaca, e aí na segunda-feira já está reclamando. Quando você está fora desse sistema, você vai observando muito, né? Ficando mais consciente. Você vai ficando mais consciente, você acaba não escolhendo isso, porque você tem objetivos a alcançar. E isso vai se tornando libertador, né? Então você vai encontrando outras formas, você está vendo, nossa,
realmente aquilo estava me fazendo mal, né? Eu não estava conseguindo acordar cedo. E aí aquilo virou, nossa, aí você começa a ficar frustrado, você consegue não atingir seus objetivos, a sua vida vai parando, as oportunidades vão passando, e aí? Né? A festa era melhor ou os resultados que estão tendo aqui? E quais foram as principais diferenças, assim, se tu pudesse citar 3 coisas, assim, que a tua vida deu uma guinada, ou que mudou hábitos, pensamento, comportamento, depois de tu ter tomado essa decisão. Mas cita pelo menos 3 para o pessoal que está aí tentando tirar esse hábito e que talvez esteja na mesma situação que tu estava uns anos atrás. Eu acho que tu passou por esse processo, só que hoje tu estando já de fora, já com esse hábito mudado, é mais fácil de olhar, né? Quando a gente tá lá no olho do furacão tentando sair, é muito mais difícil. A gente acha que nunca vai conseguir parar. Então hoje tu olhando, tu tendo uma visão de fora, fica mais fácil de tu ver essa trajetória, o que contribuiu para que tu conseguisse e quais foram os principais benefícios que tu teve. Eu posso começar pelos benefícios. Eu acho que a qualidade de vida ela é transformadora, né? E a qualidade das coisas básicas que a gente precisa fazer, que é dormir, é uma questão fora do comum, né? O que você a qualidade do sono. Oi, Estela! Enfim, a qualidade de pensamento, a clareza de pensamento e a própria disposição pela vida. Não tem nada. Então, quando você está fora e você consegue observar como exemplo o que acontece com as outras vidas e que você já passou, você acaba se afastando realmente desse cenário para não ficar no mesmo... na mesma repetindo tecla, sabe? As mesmas coisas, né? Porque aí a gente traz muito o que a gente está falando desse desafio, né? Que é parar de reclamar, né? Quando você tá com uma ressaca, o que você faz? Você reclama o dia inteiro, né? Porque tu não rende, tu não trabalha direito, tu acorda com dor de cabeça, não sei o quê, aí a culpa é do sistema, não treina direito e aí começa a botar culpa nas situações, nas circunstâncias, mas na verdade quem te colocou naquela situação foram as tuas escolhas. E fazendo um gancho com isso que tu falou, quando eu resolvi ficar mais consciente com relação a isso e não ficar bebendo por conveniência, é muito legal que quando tu tá vivendo momentos que a tua vida ela tá engrenada, tu tá conseguindo realizar coisas, tu tá conseguindo contribuir com o teu trabalho, tu quer cada vez ficar mais consciente, tu quer cada vez estar mais presente, que é o oposto, né? A maioria das pessoas que buscam alguma coisa para fuga, para sair, é porque elas não, a vida delas tende a não estar legal, tende a não estar, não é um atrativo para ela. E aí energeticamente a coisa vai de frente, né? Porque a pessoa tá tão num universo, né, ligado ao prazer, aquela loucura toda, não sei o quê, que quando vem alguém te dizer, né, justamente o contrário, aquilo tá totalmente fora, né, do seu universo. Isso. E essa transição precisa de muita coragem ali para realmente e muita consciência para ver que precisa mudar. Mas o universo dá recado, inclusive não só o universo, mas também a Tracy, que hoje está super nos acompanhando, está falando que está na mesma fase, sem beber álcool, para mais de meses, e a energia dela mudou, o ânimo, a habilidade de tomar decisões saudáveis melhorou muito. E é realmente incrível, né? Que legal. Obrigada pela participação. E se a gente não deixa ficar só no álcool, né? Mas ver também a questão, né, das tudo outras, que envolve, né? Tudo que envolve. Eu acho que falando agora um pouquinho dos efeitos ruins, né? Do efeito crônico do uso do álcool, a gente pode pensar em duas esferas, a esfera nutricional e a esfera comportamental. Então eu trouxe aqui alguns dados com relação ao efeito do uso crônico de álcool. Redução de absorção de alguns nutrientes. Eu vejo muito no consultório homens, principalmente, que têm uma tendência a consumir mais álcool, uma deficiência de vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, elas são essenciais para a produção de energia, B1, B2, vitamina B12. Então é bem comum a gente fazer avaliação bioquímica e olhar uma B12 bem baixa. Isso vai dificultar, vai deixar a pessoa com mais cansaço, mais fadiga. A B1, ela interfere diretamente na memória.
Então é um efeito que a pessoa que consome álcool mais cronicamente ela vai perceber, uma dificuldade em ter uma memória de curto prazo. Ela começa a ter lapsos de memória, isso tem estudo comprovado, e aí a reposição da B1 melhorou esses sintomas de memória. A desidratação, que é um outro efeito, a pessoa começa a desidratar, porque o álcool ele inibe um hormônio que é o antidiurético. Haja água, né? Haja água. Então começa aquele efeito de querer ir toda hora no banheiro, então tem uma desidratação. E, consequentemente, há uma concentração maior dos efeitos das toxinas no corpo. Então, a pessoa fica mais desidratada. Outro efeito que acontece também, o álcool, ele aumenta, ele ativa, ele vira glicose. Essa glicose vai aumentar a insulina. E a insulina é o hormônio que reduz a glicemia, causando uma hipoglicemia. Então, é comum, não sei se tu lembra desse efeito, que no dia após uma ressaca, tu tinha mais vontade de comer carboidrato, mais vontade de comer doce, aumenta a fome. Gordura, né? A própria gordura, bacon, isso. Toda aquela então, coisa. é por conta disso, por conta desse efeito da hipoglicemia. Ele também aumenta cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol aumenta catabolismo lipídico. Isso vai aumentar o quê? Depósito de gordura localizada. Então, é muito comum as pessoas que bebem mais ter uma gordura abdominal maior. Um efeito no homem que é bem comum a gente observar, a redução de testosterona. Tem estudos mostrando que o uso crônico de álcool reduz testosterona. E aí, para quem pratica atividade física, quem está treinando para hipertrofia, ganhar massa muscular, que é o que geralmente homem ou ele vai buscar emagrecimento ou hipertrofia. Atrapalha, né? Atrapalha. Então, assim, mas quanto que atrapalha? Atrapalha. Não tem assim quanto menos tu consumir, melhor. Vai reduzir testosterona, vai reduzir o aumento de massa muscular. E, além disso, vai reduzir a recuperação da fibra muscular. Então, quer ver tu fazer um treino bom e à noite tu ir beber uma cervejinha e depois tu ir dormir. Então, isso vai atrapalhar a tua recuperação. O que mais aqui? A hidratação, a ressaca, reduz até a questão daí, a parte comportamental, a pessoa tende no outro dia acordar mais cansado, tende a matar o treino. Atrasa a vida, chega atrasado no trabalho, isso. Já chega reclamando, isso. Já traz os problemas que enfim. Exatamente. E aí outra questão também é a questão calórica, né? Então o álcool, ele tem 7 calorias, 1 ml de álcool. E a questão é, quando a gente bebe, quando a pessoa vai beber, ela não vai beber uma dose, geralmente. Ela bebe a quantidade. Então, o problema também é a quantidade que a pessoa acaba bebendo. Sim. E o que vem junto com a bebida. Então, geralmente, a pessoa não vai só beber, né? Ela vai petiscar, ela vai comer alguma coisa junto. Acho que é legal a gente falar também que existem pessoas que desenvolvem um problema com a tal da bebida e existem pessoas que não. Sim. E que a questão do desafio é por uma questão de 21 dias, né? Então, para uma melhora de qualidade de vida, né? Então, aí se a pessoa realmente não consegue ou não está disposta, também não quer fazer, também não faz. Sim. Mas se vê que não consegue, também acho que procurar uma ajuda também, né? Não tem... E muitas vezes a gente não se percebe, a gente acha que consegue ficar sem. Sim. Quando a gente se coloca numa situação em que eu vou tentar ficar 21 dias sem, é exatamente para ver o quanto eu dependo disso ou não. Então, a pessoa se colocar, né, se determinar a ficar 21 dias sem, ela vai observar o quanto ela depende daquilo ou não. E como é bom perceber que você não precisa de determinada coisa, né? A necessidade de alguma coisa, né? Ela é um sinal aí de que, alguma coisa tá errada. Eu preciso ver, porque a gente não precisa de muita coisa, a não ser realmente aproveitar a vida, né? Isso. Então, aí, essas coisas que a gente vai levando demais para a vida, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. Isso. E pensando também na parte do emagrecimento, que daí entra o público feminino e também o masculino, o álcool vai atrapalhar sim. Às vezes eu vejo paciente que faz tudo bem bonitinho, tá comendo direitinho, mas daí chega final de semana, tem um exagero no consumo de álcool, e aí ele é hipercalórico, né? Ele vai ter um alto valor calórico,
pela quantidade e pelo que está associado junto, e isso atrapalha muito. Então, muitas vezes a pessoa ficou lá 30 dias sem beber, ela já vê uma baita diferença, redução de gordura, redução de inchaço, redução de edema. Então, eu falo assim, cada um sabe onde é que tá a pedrinha do seu sapato, Sabe. né? Sabe. Se a questão dela é o açúcar, ela vai saber que é o açúcar. Se a questão dela é o álcool, ela vai saber, né, que ela é o álcool. Ainda semana passada atendi uma paciente que a rotina dela estava perfeita. A gente descobriu o furo, o que era? Bebida alcoólica. Ela cronicamente bebia. Era uma tacinha aqui, uma tacinha ali, mas bebia. Então eu sugeri para ela, vamos fazer 4 semanas sem álcool pra gente ver o que vai acontecer. Semana que vem vamos convidar alguém para vir conversar, né, com a gente a respeito mais desse assunto e dos outros também. Amanhã qual que é a nossa atitude? Amanhã nós vamos falar sobre a atividade física. Atividade física. Coisa boa que é atividade física. Sempre gostei de fazer. É muito bom. Dá bastante diferença. Libera endorfina, né? Que é nossa, que é tão bom sentir, né? E é bom. E aqui então em Garopaba, para quem tá em Garopaba, tem um playground aí, é incrível, né? Isso aí. É nadar, é correr, tem trilha, tem tudo de bom aqui para aproveitar. Então, finalizando a nossa live, essa era a nossa atitude. A gente gostaria muito que vocês deixassem comentários, dúvidas, compartilhassem essa live com alguém que vocês acreditam que vai fazer diferença na vida dela, para fazer esse desafio. E amanhã estaremos aqui de novo, no mesmo horário. Esperamos vocês. E vou fazer a postagem falando do álcool, né, dessa atitude. E comentem lá, curtam a postagem, compartilhem e seguimos juntos nesse desafio. Mandar um beijo, um recado para todo mundo que mandou as fotos, que tá mandando beijo aqui. Um beijo para Tracy, para Regina. Marquem Brotovida, marquem Nutri Gabi Zanoni e marquem w2w.garopaba, que é um clube... De aqui de Garopaba. Isso. Vamos nessa junto porque tá muito divertido. Obrigado por ter me convencido a fazer isso, porque realmente tá fazendo diferença na minha vida. Faz muita diferença a gente fazer coisas no coletivo. Tem muito mais engajamento e a gente se engaja mais. Então vamos embora. Tamo junto? Super? Tamo junto. Até. Valeu, até amanhã. Até amanhã, gente.